E agora um assunto que é muito comum entre os brasileiros, os problemas de convivência com vizinhos nos condomínios. E curiosamente, a letra C domina as discussões. Por exemplo, cachorro, carro, criança, cano, calote. E com a pandemia, claro, uma sexta letra foi inserida, a Covid. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Rodrigo Carpá, advogado especialista em direito condominal, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes e aqueles que estão nos vendo também pela Jovem Pan. Perfeito. Para começar esse bate-papo, essa entrevista, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a audiência da Jovem Pan News se existe alguma regra, alguma sugestão para que as pessoas possam viver em harmonia dentro dos condomínios, pensando justamente nesses itens que começam com a letra C. Esses são apenas alguns dos itens, né? Infelizmente, o convívio dentro de condomínios deveria sempre a busca da harmonia, a utópica busca da harmonia geral, mas infelizmente, quando a gente convive dentro de um espaço pequeno, a tendência dos grandes centros é cada vez mais as pessoas estarem dentro de condomínios. Então, no passado, as pessoas viviam em casas, tinha um vizinho na frente, um ao lado, e às vezes um ao outro lado, e só hoje, alguns condomínios, um andar compartilha às vezes de 15, 20 vizinhos ao lado, 15 vizinhos em cima, 15 vizinhos embaixo. Então, logicamente que o objetivo é a busca de uma harmonia. O que contribui para a busca dessa harmonia é sempre uma gestão proativa, a conscientização de um bom síndico que possa trabalhar e buscar as soluções dos conflitos. Via de regra, os conflitos dos condomínios não nascem grandes, então aquele pequeno vazamento que atrapalha o vizinho, se ele for rapidamente solucionado, ele se torna um problema resolvido. Se aquela goteira continuar, vai atingir o de baixo e depois fica muito mais difícil. Os ânimos se afloram, as pessoas se incomodam, elas querem tranquilidade dentro do local que elas residem, e a boa gestão, Daniel, a gestão proativa, a compreensão, o engajamento dos condôminos contribui para a minimização de conflitos dentro do condomínio. O nível zero de conflitos, infelizmente, é muito difícil, mas nós temos condomínios que vivem muito mais harmoniosos do que outros condomínios, porque existe um convívio onde as pessoas se colocam no lugar do próximo e, com certeza, a ajuda proativa do síndico e da gestão faz muita diferença nesse cenário. Perfeito. Entrevista importante com o Rodrigo Carpá, advogado especialista em direito condominial. Agora, doutor, já que o senhor mencionou vazamento, isso é muito mais comum do que se imagina. Quando o condômino se depara com uma situação dessa, cabe a ele correr atrás para notificar morador, investigar quais são os apartamentos que estão com esse problema, onde se originou o vazamento, ou é preciso inicialmente notificar o condomínio? Porque eu sei de pessoas que logo de cara acabam judicializando a questão. O que o senhor poderia compartilhar em relação aos procedimentos mais adequados para essa situação? A judicialização, ela deve ser o último caminho dessa solução. Parece simples, mas não é tão simples, porque o vazamento, ele pode ser de responsabilidade do condômino, daquela unidade, mas muitas vezes ele pode ser de responsabilidade do condomínio. Via de regra, a gente costuma dizer que o vazamento, quando ele é um vazamento horizontal, aquela prumada que serve todo o condomínio, via de regra, a responsabilidade é do prédio. E se o vazamento ele é horizontal, a responsabilidade, se ele é vertical, a responsabilidade é entre unidades. Então, via de regra, aquele banheiro que está vazando, aquela torneira que vaza na cozinha e causa prejuízo embaixo. Mas muitas questões podem não ser tão simples. Um vazamento da coluna pode ter sido originado por um ramal não resolvido e vice-versa. Então, o primeiro caminho, o caminho mais saudável é chamar alguém para avaliar o problema. Pode ser alguém do conhecimento daquele condômino, ou ele também pode acionar o condomínio, que deve pedir para um especialista verificar a origem daquele problema. Verificando-se
que é problema do condomínio, esse deve prontamente resolver. Se o problema for um problema de ramal, o condomínio orienta aquele condômino como deve resolver, e não é um problema de condomínio, é um problema quando é entre unidades, mas o que ocorre é que isso é muito simples, né? Identificou, está simples, é ramal, está simples. O problema é quando o vizinho não quer resolver o problema, quando o síndico acha que o problema é do condômino e o problema é do condomínio, quando aquele condômino não autoriza o ingresso na unidade, e daí medidas judiciais precisam ser tomadas, inclusive em casos extremos, com a necessidade de um perito para verificar a origem do problema. Mas, como você colocou no começo da reportagem, Daniel, se houver um bom senso, a busca da harmonia, a pessoa precisa entender que, às vezes, mesmo durante o dia que ela está trabalhando, deixa a chave com alguém, deixa abrir, é um desconforto o vazamento, mas é um desconforto maior ainda não resolver. Muitos problemas de vazamento que poderiam ser resolvidos com bom senso se tornam também problemas muito grandes. Primeira dica, chamar uma especialista para verificar a origem do problema, chamar o síndico, chamar o proprietário da unidade e contar com o bom senso de todos para a resolução rápida desse problema. Não sendo possível, infelizmente, a judicialização passa a ser a única solução. Perfeito. Agora, doutor, a gente tem observado, inclusive, a produção até separou informações que apontam que dados do Tribunal de Justiça de São Paulo apontam aumento no número de ações de inadimplência de condôminos. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente esses números, esse cenário, se essa situação decorre, claro, da crise, que acaba sendo um desdobramento da pandemia do novo coronavírus, e o que a pessoa que passou por essa situação ou que está em uma situação difícil no que tange o pagamento do condomínio pode fazer a partir de agora. Então, esses números, eles são números significativos, mas, diferente do que todos imaginaram, os números da inadimplência, desde o início da Covid, desde meados de 2019, nós tivemos uma diminuição no número de ações, porque as pessoas passaram a residir mais nas suas casas, a valorizar mais os seus lares, e no momento onde nós tivemos lockdown, as pessoas não tinham aonde sair para gastar o dinheiro e acabavam investindo na própria unidade. Então, condomínios foram reformados, academias foram reajustadas às necessidades atuais, mas com esse momento econômico que nós estamos vivendo, esses números começam a dar sinais de piora, e isso é muito preocupante, porque o condomínio, ele não ofere lucro, ele vive do rateio das despesas dos condôminos. Então, se eu tiver um condomínio com 10 unidades e uma não pagar, eu vou onerar aqueles condôminos pagantes em 10%. Se eu tiver de 10 unidades, 2 que não pagam, eu vou ter 20% a mais do que deveria ser aquela cota condominial, porque o condomínio, para receber, vai ter que ingressar com uma ação judicial, aguardar os trâmites legais, e isso, por mais que não seja mais tão moroso como já foi no passado, com a reforma do CPC, ainda é algo que demora, e se a pessoa não chegar a um acordo, não conseguir arcar com esse valor, ela vai perder o imóvel no leilão, e isso requer uma perícia judicial, uma avaliação, a primeira praça, a segunda praça, embargos, enfim, uma série de medidas protelatórias por parte do devedor, e esse cenário pode levar 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então, nesse meio tempo, quem paga a conta é aquele que está adimplente. Imagina um cenário hipotético de 10 unidades, onde metade não paga um condomínio. Então, aquele condomínio, para aquele condômino adimplente, que deveria ser, por exemplo, de forma hipotética, R$100, ele vai pagar o dobro, vai pagar 50% mais para conseguir arcar com as necessidades básicas, porque o condomínio não ofere lucro. O condomínio é um rateio de despesa para fazer frente às necessidades daquela coletividade e deixar o condomínio
funcionando. Mas também é muito importante que o síndico tome medidas para que o condomínio seja justo, para que não tenha uma folga muito grande no caixa desnecessária. É importante que aquela previsão orçamentária preveja um índice de inadimplência, caso ocorra. E, na prática, quando aquela unidade é penhorada, a hora que aquele dinheiro volta para o condomínio, dificilmente a taxa condominial, a cota condominial é diminuída. Aquele dinheiro é utilizado por benfeitorias ou para repor o caixa do condomínio. Dicas de boa convivência e também de boa gestão nos condomínios. Em destaque na entrevista com o Rodrigo Carpá, advogado especialista em direito condominial, a quem eu agradeço demais pela participação. Volte mais vezes à Jovem Pan. Doutor, até a próxima. Eu que agradeço, até a próxima.